Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Aula 5, parte 3. Justiça Federal, juiz federal, né? Competência federal do juiz. Agora que se origina mesmo na primeira instância, né? Seção judiciária é a área de atuação de um juiz federal. E comarca é a área de atuação de um juiz estadual, certo? Ou tribunal. Bom, vamos começar pela competência civil dos juízes, né? Quanto à matéria, normalmente. Compete aos juízes federais processar e julgar as causas relativas a direitos humanos, as causas referentes à nacionalidade ou à naturalização, embora a alteração de nome ou sobrenome seja da Justiça Federal Estadual. Tá? A execução de sentença estrangeira e a execução de carta rogatória, né? Ou seja, após a homologação de sentença estrangeira no Superior Tribunal de Justiça, ela é executada no juiz de primeira instância, após o exequatur da carta rogatória, também no STJ, a execução da diligência no juiz de primeira instância. E, por fim, as causas fundadas em tratado ou contrato internacional, porém apenas se for obrigação essencial prevista em contrato. Ou seja, você depende da fundamentação do tratado para ir para o juizado, para a justiça, para ir para a justiça, certo? É o único fundamento, basicamente. Também compete os chamados direitos coletivos dos índios, tá? Embora a Constituição só diga direito dos índios, na verdade são os direitos coletivos, tá? A disputa sobre direitos coletivos indígenas, que a jurisprudência entende que são as disputas quanto aos costumes sociais dos índios, as terras indígenas demarcadas e a utilização dos recursos naturais das terras demarcadas. Compete à Justiça Estadual as ações sobre direitos individuais dos índios. É uma jurisprudência do STF, né, consolidada já, bem como uma súmula 140 do STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Certo? Ainda compete o chamado conflito internacional. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e pessoa domiciliada ou residente no Brasil, ou as causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município. Notem que pessoa residente no Brasil não significa necessariamente brasileiro, pode ser estrangeiro também. Lembrando que essa é uma das causas que pode subir a título de recurso ordinário para o STJ, e que, se for Estado estrangeiro ou organismo internacional contra Estado membro ou União, é no STF, direto no STF, tá certo? Ainda há a possibilidade do chamado deslocamento para a Justiça Federal, né? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, seja ação civil ou penal, o Procurador-Geral da República poderá suscitar incidente de deslocamento para a Justiça Federal perante o Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de assegurar o cumprimento de tratados internacionais de direitos humanos, em qualquer fase do inquérito policial ou em qualquer fase do processo. A jurisprudência entende que é preciso demonstrar ineficiência da Justiça Estadual sobre o assunto. Vamos agora para a competência penal. Eu vou deixar a outra civil subjetiva. Bom, compete ainda à Justiça Federal os habeas corpus em matéria criminal de sua competência, crimes federais, os crimes políticos, os crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave, né, exceto crime militar. Quer dizer, se o crime é cometido a bordo de um navio ou aeronave, automaticamente, independentemente do crime, ele é federal. Os crimes contra a organização do trabalho, contra o sistema financeiro, contra a ordem econômica financeira. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Também os crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, né? Quando, embora iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, né? Ou seja, ele começa num país, termina no outro, ou deveria ocorrer o resultado no outro, tá certo? Aí, nesse caso, ele também se transforma em crime federal.
Súmula 151 do STJ. A competência por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal da apreensão dos bens. E súmula 522 do STF. Compete à Justiça Estadual o julgamento dos crimes relativos a entorpecentes, exceto se for tráfico internacional de drogas. Aí, nesse caso, Justiça Federal. As infrações penais praticadas contra a União ou entidades autárquicas federais ou empresas públicas federais também são da Justiça Federal, exceto se for competência da Justiça Militar, Eleitoral ou se for contravenção penal, ou seja, só os crimes contra essas instituições. A mera contravenção penal, não. A súmula 62 do STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os crimes de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuído à empresa privada. Súmula 165 do STJ. Compete à Justiça Federal julgar crime de falso testemunho em processo trabalhista. Já que o processo trabalhista é da Justiça Federal, certo? Só Justiça Federal Especial. Súmula 147 do STJ. Compete à Justiça Federal os crimes contra funcionário público federal relacionados com o exercício da função. Óbvio. Súmula 208 do STJ. Compete à Justiça Federal julgar prefeito por desvio de verba sujeita à prestação de contas a órgão federal. Ou seja, a verba federal, e ele desvia a verba federal. Vai para a Justiça Federal. Súmula 122 do STJ. Compete à Justiça Federal o processo unificado dos crimes conexos entre um crime federal e um crime estadual. Ou seja, tem dois crimes, a conexão entre eles, um é federal e o outro é estadual, vai para a Justiça Federal. Essa conexão unifica, então, ela modifica a competência do crime, né? Do crime que é estadual, vai para o federal. E súmula 200 do STJ. O juízo federal competente para julgar crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou. Tá certo? Bom, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Próxima aula vai ser a outra parte da competência da Justiça Federal. Obrigado a todos, abraço, até mais.